Seja o Senhor por essa manhã, louvado seja o Senhor por esse dia maravilhoso que nós estamos aqui. E eu queria, antes de tudo, fazer uma oração, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo de todo o coração por estarmos aqui nesse lugar. Esse lugar tão especial na história do ministério de Jesus e na nossa história, porque Jesus veio ao mundo exatamente para tocar a nossa vida. E eu quero te bem dizer, porque nós começamos esse dia assim, neste lugar tão marcante, e eu quero te pedir em nome de Jesus que o nosso coração seja tocado a partir de agora e ao longo desse dia, para no final dele podermos entender a grandeza que é entrar numa aliança com o Senhor, fazer parte da obra que o Senhor está fazendo. Faz essa obra no nosso coração aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Usa a minha vida, apesar de todas as minhas limitações, seja misericordioso, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é até difícil escolher uma passagem de algo que aconteceu aqui no Mar da Galileia, como o Elias já disse. Jesus fez desse lugar, dessa região, o seu ponto central do seu ministério. Foi daqui que Jesus saiu para visitar Jerusalém, foi daqui que Jesus foi mais ao norte para visitar as cidades de Corazim, as cidades de Betsaida. Foi ali em Cafarnaum que Jesus fixou sua residência. E durante o seu ministério, Jesus foi seguido por muitas pessoas. Às vezes nós pensamos que Jesus só tinha 12 discípulos, mas isso não é verdade. Quando a gente lê o Evangelho, a gente aprende que Jesus, entre os seus discípulos todos, escolheu 12 para estarem com ele, para ensiná-los, para enviá-los a pregar. E aos 12 ele chamou de apóstolo. Apóstolo significa enviado, aquele que vai em nome de outrem, em nome de outra pessoa. E hoje eu queria chamar a atenção em dois lugares que nós vamos hoje, a um desses 12. Talvez o mais emblemático deles, talvez o que mais se pareça conosco, que foi Simão, a quem Jesus deu o apelido de Pedro. O nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Um nome comum. Mas Jesus, vendo a ousadia daquele homem, o chamou de Pedro. Você é pedra, você é rocha, você é duro. E eu acho que ele é uma metáfora de todos nós. Nós nos comparamos a ele porque nós somos muitas vezes duros como ele. Eu queria ler agora e depois lá no primado de Pedro, quero ler um outro momento da história dele, aqui quando ele foi chamado. Diz assim: Jesus estava em Cafarnaum. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Aqui é chamado Genezaré, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, o mesmo nome, é o mesmo lugar com nomes diferentes por diferentes razões. E uma multidão o comprimia em todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E então vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto, irmãos, é uma síntese, é um resumo do que acontece quando Jesus chega na nossa vida. Quando Jesus toca a nossa vida, quando Jesus começa a fazer parte da nossa vida. Pedro, Tiago e João, que eram sócios, tinham uma empresa de pesca, viviam aqui levando suas vidas, ouviram falar de Jesus, começaram a seguir Jesus. E um dia Jesus estava ali à beira da praia e a multidão o comprimia, como a gente leu, e ele entrou no barco. Quando eu era menino, eu li esse texto e eu não entendia. Como é que alguém falando de um barco pode, numa praia, falar com as pessoas? Hoje, depois que eu vim aqui, eu entendi. Porque não são ondas, muitas ondas. De tarde, se a gente estivesse aqui de tarde, você veria que tem mais ondas, bastante ondas. Mas numa manhã calma,
O barco afastado, Jesus falando com as pessoas ouvindo. E Jesus, depois de anunciar a sua mensagem, ele resolveu fazer um sinal. Nenhum dos milagres que Jesus fez aqui foi sem um propósito, foi por acaso, foi um acidente. Jesus decidiu fazer um sinal para que as pessoas soubessem quem ele era e para que Pedro entendesse o que o Senhor queria falar com ele. Então o barco se afastou, Jesus ordenou que o barco se afastasse, ordenou que lançassem as redes, e aí começa a história de Pedro. Pedro responde: Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira, nós não pegamos nada. Às vezes o Senhor quer fazer uma obra na nossa vida, mas a gente insiste em dizer para ele: Senhor, não tem jeito, já fiz o que eu podia, eu já dei tudo que eu tinha, eu já me gastei, eu já me entreguei e nada aconteceu. Mas aí Pedro também nos desafia a fé, porque Pedro diz: mas como o Senhor disse, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Irmãos, é isso que vai fazer diferença na sua vida. Ouvir o que Jesus diz. Isso é o primeiro passo que a gente precisa dar. Não é ouvir o que você pensa, o que você acha, o que você deseja, o que você aspira no seu coração, mas ouvir o que Jesus diz. O apóstolo Paulo, décadas depois, diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E aqui a gente tem de onde Paulo tirou isso. Pedro estava cansado, Pedro estava exausto, Pedro estava desanimado, mas ele ouviu e ele creu. Ele acreditou, ele confiou. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Talvez Pedro, ou se fosse eu no lugar de Pedro, disse: senhor, dá licença, mas o senhor não entende nada de pesca. Seu negócio é serrar madeira e pedra. Deixa o mar comigo. Às vezes a gente fala isso para o Senhor. A gente não fala com palavras porque a gente não tem coragem de falar certas coisas que a gente pensa para o Senhor, mas Pedro então nos serve de exemplo. Pedro não tinha papas na língua, ele falava o que vinha na língua e ele falava o que ele pensava. Pedro era aquela pessoa que faz aquela pergunta que todo mundo quer fazer, mas ninguém tem coragem de fazer porque não quer se expor. Pedro não tinha medo. Pedro disse: Senhor, eu estou cansado, mas eu ouvi e eu criei. É isso que vai fazer diferença na sua vida, querido. E vir nesse lugar precisa fazer você pensar nisso. Você está ouvindo o que Jesus diz, ou você está ouvindo 1000 vozes da sua própria cabeça, da nossa cultura, de todo mundo ao nosso redor? O que vai fazer diferença na sua vida não é ouvir o seu coração. Nosso coração, diz o profeta Jeremias, é enganoso. Ele fica confortável quando não deveria ficar e ele fica inquieto quando deveria ficar confortável. O coração de Pedro estava inquieto, mas ele ouviu Jesus e ele se aquietou e ele diz: vamos jogar as redes. E eles jogaram a rede. E você sabe o resultado. Quando você ouve o que Jesus fala para você fazer, um milagre acontece. Não foi uma pesca comum. Não foi uma meia dúzia de tilápias, que talvez ele esperasse pescar naquela noite. Mas foi uma rede tão cheia, mas tão cheia, que as redes começaram a se rasgar. E aí vem outro mistério extraordinário. Pedro chamou os outros barcos para dividir. Irmãos, o segredo da vida abençoada é isso, é dividir. Ele chamou e ele trouxe outro barco e os barcos dividiram. Quando Deus nos abençoa, Ele não nos abençoa para a gente ficar obeso de bênção, mas para a gente ser bênção para os outros. Um mestre da igreja antiga disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: se Deus te dá 2 pães, não é para você comer um e para guardar o outro. É para você comer um e dar o outro. Se o Senhor te abençoou com a vida e com a graça, Ele chamou você também para falar. Jesus, no fim do ministério dele, disse: agora vocês vão e vocês vão pregar e vocês vão fazer discípulos de todas as nações. O que vai fazer diferença na sua vida não é receber e guardar. A gente já ouviu essa ilustração tantas vezes. O mar morto é um mar morto porque ele só recebe, ele não dá para ninguém. As águas do Jordão entram lá e lá ficam e lá morrem. Estagnado, parado, morto. Às vezes a nossa vida é assim, a gente recebe, acumula, mas parece que nunca chega, que nunca dá, que nunca estamos satisfeitos. Mas quando a gente abre o coração e a gente reparte, então a bênção de Deus que nos foi dada é a bênção que alcança outras pessoas. E aí vem a terceira etapa dessa história. A gente lê hoje, e eu digo sempre na igreja que eu pastorei, que a gente lê a Bíblia romanticamente. Uau, que pesca extraordinária. Pedro ficou com medo. Pedro ficou aterrorizado. Pedro diz: o que é isso? O que está acontecendo? Talvez ele nunca tivesse
pescado tantos peixes em uma única vez que ele lançou as suas redes. Talvez ele nunca, embora tivesse vivido a sua vida aqui como pescador, estivesse vendo alguma coisa tão extraordinária que Jesus olhou para ele e viu que ele estava aterrorizado. E por isso Jesus diz, não temas. Eu fico tão feliz, irmãos, porque tantas vezes Jesus disse isso. Não temas. Não temas. Não temas. E por que a gente teme? Porque a gente não entende. E há muitas coisas que a gente não entende e a gente não entendendo, a gente não quer crer, a gente não quer entender. Um outro mestre da igreja dizia o seguinte, você não entende para crer, você crê para entender. Primeiro você crê, depois você entende. Primeiro você ouve, crê, faz e depois o Senhor se revela a você. O salmista diz que o Senhor revela a sua aliança àqueles que o amam. O Senhor se dá a conhecer para aqueles que ouvem a sua voz, para aqueles que creem nele, para aqueles que seguem a sua instrução, para aqueles que seguem a sua palavra. E então Jesus diz para Pedro, não temas. A partir de hoje você não vai pescar mais peixes. Você vai pescar homens. E essa é a quarta lição que eu aprendo aqui. Ninguém é encontrado por Jesus e continua a mesma pessoa. É claro, a gente tropeça, nós somos pecadores. A gente anda um pouco para frente, anda 2 passos para trás. A gente avança hoje, amanhã a gente recua, a gente tem muita fé hoje, amanhã a gente tem dúvida. Mas ninguém que foi encontrado por Jesus, ninguém que é encontrado por Deus, continua sendo a mesma pessoa. E eu louvo ao Senhor porque a Bíblia está cheia de homens e mulheres que Deus encontrou, que quando foram encontrados eram pessoas perdidas, eram pessoas sem norte, sem esperança, sem confiança, sem fé. Mas o Senhor tocou o coração dessas pessoas. Algumas pessoas dizem, não, eu vou esperar um pouco, quando eu me entender, quando eu estiver preparado, eu vou ouvir e eu vou abraçar a fé. Esse dia nunca vai chegar. Quando Jesus chamou Abraão, Abraão era um habitante da Caldeia, que provavelmente adorava Marduk, o deus dos caldeus. Mas o Senhor foi lá e disse, agora você vai adorar a mim. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse, quem é o Senhor para eu dizer para o povo que o Senhor vai libertá-lo? E Deus se revelou a Moisés. Quando Deus nos chama, Ele nos chama como nós estamos, mas não é para nós permanecermos como nós estamos, porque se Deus chamar-nos para permanecermos como estamos, o que adianta isso? De que adianta servir o Senhor, crer no Senhor, se a gente vai continuar vivendo a mesma velha vida de sempre? Então, agora que a gente está aqui nesse lugar, eu sempre que venho aqui penso nisso, Senhor, quanta diferença o Senhor já fez na minha vida? Mas quanta diferença ainda eu preciso experimentar? Então eu queria que você pensasse, você tem ouvido o que Jesus diz ou tem ouvido dezenas de vozes? Ouvindo o que Jesus diz, você tem feito o que Ele diz para que a sua vida seja abençoada? Ou você continua pensando que o seu jeito é o melhor jeito? Que suas convicções são as melhores convicções? E ouvindo e obedecendo a Jesus, você tem experimentado essa vida extraordinária, superabundante, que vai além do que você pode imaginar? E recebendo essa bênção, essa vida extraordinária, superabundante, você está repartindo essa vida ou você está em si mesmado, olhando só para você, preocupado só com você? Nosso mundo nos ensina a nos preocuparmos com nós mesmos. Nos ensina a acumular. Mas o Evangelho nos ensina a repartir, nos ensina a dar. Eu não estou falando de dinheiro, não. O que Deus menos precisa é do nosso dinheiro. O dinheiro é só um veículo. Não diz nada sobre nós. Há muitas pessoas que dão muito dinheiro, mas não querem saber de Deus, querem saber do que Deus pode dar. Estou falando de dar a sua vida, de repartir a graça, de repartir essa mensagem, de repartir a fé, repartir a esperança. Quantas pessoas ao seu redor estão desesperadas? E depois de ouvir, de crer, de obedecer, de ser abençoado, de repartir, você é um instrumento na mão de Deus para fazer uma revolução na vida das pessoas. O que eram 12 homens
da Judéia no século I. Jesus não foi para Roma para chamar um filho de imperador, ou um filho de um senador, ou alguém poderoso. Jesus não fez seu ministério nas metrópoles, Jesus fez seu ministério ali, Cafarnaum. Uma vila menor do que talvez a cidade de qualquer um que nós moramos aqui. E dali ele chamou esses homens. E esses homens transformaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Não foi com plano político, não foi com plano econômico, não foi com reformas sociais, não foi com nada. Foi com uma mensagem a um Deus poderoso que quer fazer transformações na sua vida e quer abençoar você para que você seja uma bênção para outras pessoas. Ouça, creia, obedeça, receba, reparta e vai. Vai ser uma bênção. Vai abençoar a sua família, vai abençoar as pessoas. Eu sei que todo mundo que vem aqui traz muitos nomes de pessoas para orar, mas se você orar por essas pessoas, mas voltar para lá e não disser para elas o que você ouviu, o que você viu e o que Deus fez na sua vida, nós fomos chamados para orar, mas nós fomos chamados para repartir, para proclamar, para falar da graça de Deus. E a minha oração nessa manhã é que essa graça atinja o seu coração. Cada um vai ser atingido, de um jeito ou de outro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando a gente diz que ninguém vem aqui e volta do mesmo jeito, é verdade. Mas infelizmente também é verdade que nem todos voltam melhores. Às vezes a gente volta com dúvidas, com mais incredulidade no coração. Mas a minha oração é que seja diferente comigo e com cada um de nós. Ouça Jesus e viva para a glória dele. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque Jesus Cristo andou por essas terras, navegou nesse mar, chamou homens aqui para fazer uma revolução na vida deles e através deles uma revolução no mundo. Que seja a minha experiência, a experiência de cada um de nós. Ainda que nós não vamos jogar as redes e recolher peixes, que a nossa vida seja a rede, que o Senhor vai usar para recolher outras vidas, para a sua glória, para o seu louvor. Aleluia. Para que o seu nome seja honrado, Oh, aleluia, Jesus. para que o seu nome seja glorificado. Tu és santo, santo, santo. Usa-nos, ó Deus. Aleluia. Tem misericórdia de nós. Aleluia. Perdoa-nos por não sermos o que o Senhor fez, que nós sejamos. E que hoje seja o primeiro dia de uma vida nova. Em nome de Jesus. Amém.